ensinamento de Jesus. E quando Allan Kardec chamou a pluralidade das existências de reencarnação, nós encontramos também isso na voz de Jesus, quando os discípulos lhe perguntam se não era necessário que viesse Elias. E ele diz que, em verdade, Elias já tinha vindo, e os homens fizeram com ele tudo quanto quiseram, tudo quanto lhes aprouve. A mesma coisa fariam com o Filho do Homem. E os discípulos, narra Mateus, entenderam que Jesus se referia a João Batista. Então, em outro momento, ele pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E respondem seus discípulos: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és João Batista, um dos velhos profetas que voltou. Ora, se todo mundo sabia que ele era filho de José e de Maria, ele era chamado Jesus, filho de José, Yahshua ou Yeshua ben Yosef, como é que acreditavam que ele fosse Elias? Ele tinha 30 anos à época, então só podia ser Elias num corpo jovem. Por que imaginavam que ele fosse Jeremias, um dos maiores profetas de Israel? Só se fosse num corpo jovem. Por quê? Porque tanto Elias quanto Jeremias saíram da terra ou faleceram velhos. Elias se acredita que não tenha morrido, que tenha sido guindado ao reino dos céus numa carruagem de fogo. Não importa. O que importa é que ele era velho quando desapareceu da terra. Jeremias também. Ou um dos velhos profetas que voltou. Então o povo acreditava na pluralidade das existências. Muita gente diz que não crê na reencarnação porque não existe essa palavra na Bíblia. E quando se diz isso, se dá um testemunho de falta de cultura. Porque nenhuma das palavras que estão na Bíblia em português eram da Bíblia original. Nós estamos diante de traduções, uma depois da outra. O aramaico era uma língua muito pobre, que foi para o hebraico, depois para o latim, e da Vulgata Latina é que nós traduzimos para as outras línguas. Então é óbvio que ninguém pode dizer não acreditar numa ideia, porque essa palavra não estava na Bíblia, ou não está na Bíblia. Então, não pode estar na Bíblia, porque ela foi criada por Allan Kardec no século XIX, de modo que é necessário que as pessoas pelo menos tenham um pouco mais de inteligência. Ora, como todos os princípios da doutrina espírita estão calcados na lei da natureza, todas as religiões terão que adotá-las, adotar as leis da natureza. Todas as crenças se apoiarão nas leis da natureza. E quando fizerem isto, se equalizaram com o que hoje faz o Espiritismo, apoiar-se nas leis da natureza. Quando apoiamos as nossas afirmativas, os nossos princípios, a nossa crença, a nossa fé nas leis da natureza, não corremos o risco da ciência desmenti-las, dos fatos cotidianos desmentirem. Porque é muito feio nós ensinarmos uma crença a uma criança, a um jovem, e dali a pouco esse jovem entra na escola, entra na faculdade e vê aquilo desmentido pelos fatos. Não é pela palavra dos professores, que quase sempre são materialistas, é pelos fatos. Então é muito importante que quando nós tenhamos que ensinar uma religião aos nossos familiares, que seja uma crença que suporte os fatos. Por isso Allan Kardec nos disse que a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se os princípios de uma crença religiosa enfrentam o conhecimento científico, não dizendo que ele é mentiroso, mas assimilando-o para melhor entendimento da vida, obviamente, essa crença é racional, essa crença é fundamental. E todas as religiões, sem sombra de dúvida, terão que adotar, mais dia menos dia, as leis da natureza, porque ninguém suportará acreditar em alguma coisa, porque o teólogo A ou B acaba de dizer. Nós temos que acreditar naquilo que o nosso discernimento conseguiu assimilar, aquilo que a nossa inteligência conseguiu entender lógica e claramente.